Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos da Sungrow já no primeiro semestre de 2021. É um prazer enorme receber todos vocês. Nós temos um time muito grande aqui dando apoio a essa apresentação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, existe um campo QA onde você pode clicar e enviar a sua dúvida a qualquer momento. As perguntas pontuais o nosso time vai responder ao vivo e algumas outras perguntas eu vou responder no final da apresentação, tá bom? Então, nós teremos também no final dessa apresentação um sorteio de um brinde Sungrow, um brinde muito bacana. Então, todos que ficarem até o final irão concorrer a este brinde. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac Guanabara, sou especialista de produtos da Sungrow do Brasil. Tive a oportunidade de entrar nesse mercado lá em 2012, sempre trabalhando em grandes fabricantes. Então, já passei por algumas áreas como manutenção, suporte técnico, ensaio de inversores para certificações e por aí vai. Hoje sou responsável na Sungrow pela linha de inversores de 2 a 250 kW. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de certificação, aplicação, estudo de mercado, conte comigo e conte com a Sungrow. Quero deixar um recado também. Esse webinar será gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube. O ano passado, nós tivemos mais de 20 webinars com temas muito interessantes que também estão disponibilizados no nosso canal. Então, quando você tiver um tempinho, acesse lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E um segundo recado é que nós temos um novo website, é o br.sungrowpower.com. Todas as informações de produtos que vocês precisarem estão disponibilizados no nosso site. Caso não encontre algo, basta entrar em contato com o nosso time que prontamente iremos atendê-lo. Bom, vamos lá, vamos iniciar então a apresentação contando um pouquinho sobre a Sungrow de uma maneira bem resumida. A Sungrow foi fundada em 1997 por um professor universitário que tinha um sonho de levar eletricidade a algumas regiões isoladas da China. E esse projeto deu muito certo, nasceu dentro da universidade e já em 2006 a Sungrow estava exportando seus produtos. Continuou evoluindo a passos largos e já em 2011 abriu o IPO na Bolsa de Valores de Shenzhen. Então, hoje é uma Sungrow listada em bolsa, inclusive teve um ganho muito expressivo no ano de 2020, quem tiver interesse pode acompanhar. Isso também é muito bacana porque todos os dados de faturamento, dados de expedição, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, são todos dados auditados. Em 2015, a Sungrow se tornou líder do market share mundial. Então, a Sungrow hoje é líder em potência instalada no market share global. Em 2018, nós abrimos a primeira fábrica fora da China, que é uma fábrica na Índia, para que nós consigamos atender algumas coisas de conteúdo local e principalmente também atender ali o mercado norte-americano. 2017 é o que nos interessa, né? Chegamos aqui ao Brasil e aí começamos a estruturar o nosso time. Nós estamos posicionados aqui na Vila Olímpia e eu vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês do nosso time do Brasil a seguir. Em 2019, a Sungrow atingiu uma marca histórica de 100 gigawatts de potência instalada. Fazendo uma analogia rápida com o mercado brasileiro, hoje de potência operacional nós temos algo em torno de 6 gigawatts. Então, pessoal, 100 gigawatts atingidos em 2019 foi uma marca histórica e hoje nós já rompemos essa barreira. Vou mostrar os dados para vocês também. E em 2020, nós aderimos ao RE100. São empresas compromissadas a se tornarem 100% renováveis em um curto espaço de tempo. Seguindo, falando um pouquinho da nossa fábrica tinha, em 2018, capacidade de produção de 30 gigawatts por ano. Não foi suficiente, fizemos uma expansão para 50 gigawatts por ano e hoje temos a capacidade de produção anual de 90 gigawatts. Pessoal, isso é extremamente importante para garantir que o nosso mercado tenha capacidade de ser abastecido. Demanda cresceu em todos os países. E para que não falte material, a Sungrow estruturou muito bem suas fábricas para que nós sempre tenhamos material. Basta que seja feito um bom planejamento. Falando um pouquinho sobre a Sungrow do Brasil, nós estamos aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. A casa de vocês, a porta está sempre aberta. Estamos aqui para recebê-los. Nós chegamos com o objetivo de realmente liderar o mercado brasileiro, atingimos essa marca já em 2019 e mantemos essa posição até hoje. Falando um pouquinho sobre a nossa evolução, nós começamos ali em 2017 timidamente com 10 megawatts de potência, já em 2018 conseguimos expandir para 180 megawatts. 2019, 791 megawatts de potência e finalizamos 2020 com
1,9 gigawatts de potência no Brasil. E quando eu digo que a Sungrow é líder em potência instalada no mercado brasileiro, nós temos fontes para consultar esses dados, tá? Fontes confiáveis, como, por exemplo, alguns estudos da Greener, onde mostra que desde 2018, contabilizando 2018 até 2021, a Sungrow é líder em potência instalada no mercado brasileiro, com 2,12 gigawatts de potência no Brasil, sendo o segundo colocado com aproximadamente 1,26, 1,27 gigawatts. Nossa equipe no Brasil ela é completa, composto por um time de pré-vendas pronto para atendê-los a qualquer necessidade de projetos, de estudos de mercado, de comparação de inversores. Nós temos um time de pós-vendas também, então a Sungrow preza muito pelo pós-venda para que você tenha uma excelência no seu atendimento quando você comprou seu inversor. Nós estamos aqui para atendê-los. Contamos também com um time de assistência técnica local e um time de suporte técnico também local. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da Sungrow, aqui eu trago alguns números. Então, atualmente, nós temos mais de 154 gigawatts de potência instalada no mundo. Isso é muito importante, porque o que eu costumo dizer para o pessoal é que o objetivo da Sungrow no Brasil é trazer todo aquele conhecimento, todas aquelas dificuldades superadas no passado para o mercado brasileiro, para que a gente consiga evoluir cada dia mais rápido. E eu acredito que esse foi um dos principais motivos do sucesso da Sungrow no Brasil, porque o cenário que nós vivemos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, os nossos parceiros em outras localidades já enfrentaram no passado e já superaram essas dificuldades, tá bom, pessoal? Falando um pouquinho de números, tá? Em faturamento é importante para mostrar a solidez da empresa. A Sungrow fechou o ano de 2020 com 3 bilhões de faturamento. Então, é uma empresa extremamente consolidada que trabalha hoje com capital próprio, não necessita ir a banco, fazer financiamento. Isso nos dá uma segurança de que é uma empresa que vai estar aqui para te atender nos próximos anos. Não é uma empresa que daqui 2, 3 anos ela vai sumir. Lembrando que, falando de sistemas fotovoltaicos, nós estamos falando em sistemas no futuro. Você calcula o payback do seu cliente para 25 anos. Dá uma garantia de 5, 7, 10, 15, quando não 20 anos. Mas será que a empresa vai estar aqui daqui 20 anos para te atender? Pode ter certeza que a Sungrow sim, tá? A Sungrow está bem consolidada. Falando em termos de potência, de 2017 a 2019, nós mantivemos uma expedição média de aproximadamente 17 gigawatts, que já é muito. É mais do que o dobro da potência operacional instalada no Brasil como um todo. Em 2020, nós fizemos uma marca histórica de aproximadamente 35 gigawatts de expedição. Então, foi um ano muito bom para a Sungrow. Obviamente, todos vocês nos apoiaram, então nós estamos aqui para crescer juntos. Falando ainda sobre um pouquinho da metodologia de desenvolvimento da Sungrow, o carro-chefe é a fabricação de inversores, mas nós temos outros business também, como desenvolvimento de sistemas para armazenamento de energia, sistemas flutuantes, desenvolvimento de grandes projetos. Esse desenvolvimento de grandes projetos é quase um braço financeiro para viabilizar grandes projetos. Muitas vezes é um projeto que exige ali um investimento de 50, 100 milhões e nem todos têm essa capacidade. Então, a Sungrow entra como um braço de apoio nesses grandes projetos. A Sungrow tem um braço também muito forte, que é a venda business to business, na fabricação de drives para controle do motor do veículo elétrico, conversores para aerogeradores e estação de recarga. Então, note que a Sungrow ela está dentro de todos os mercados do futuro. O que eu costumo dizer para o pessoal também, essa tela, esse slide é extremamente importante para você mostrar o desenvolvimento da Sungrow. Mas pensando um pouquinho à frente, ela também é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Por quê? A Sungrow tem um grande time, investe milhões para saber onde investir. E aqui está um resumo. Então, quem se dedicou lá em 2010, 2011, 2012 em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, hoje está muito bem. O mesmo vai acontecer com todos esses outros mercados. Então, pense daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde você quer estar, certamente vai ser uma excelente linha para você seguir. Nós acreditamos que todos esses braços serão braços muito fortes no futuro e no futuro próximo. Vamos entrar, então, agora, de fato, nas características técnicas aqui que nós viemos para trazer a vocês. Vou começar com um conceito bem importante que vai ser a base da nossa apresentação, o conceito do FDI, que é o fator de dimensionamento do inversor. Pessoal, é importante entender primeiramente o conceito.
O FDI ele é definido por a potência do inversor pela potência do arranjo. Comumente, nós temos a potência do arranjo superior à potência dos inversores. Logo, esse é um valor inferior a 1. O que comumente o pessoal costuma utilizar e o que costuma nos perguntar é o sobrecarregamento, a relação CCCA, o oversize, overpenning ou overload. Existem vários nomes. No final, a gente está falando da mesma coisa, que é definido por a potência do arranjo pela potência do inversor, que comumente é um valor superior a 1. Então, quando nós falamos em 1.2, 1.3, nós estamos falando no sobrecarregamento. A Sungrow não define um sobrecarregamento máximo em porcentagem. Nós sempre indicamos que vocês calculem caso a caso, respeitando as características de tensão e corrente de entrada do inversor. Por quê? Porque a tensão da sua string vai variar de acordo com o modo que você está trabalhando, vai variar de acordo com a temperatura do local da instalação. Então, se você instala na região sul, onde a temperatura mínima comumente é mais baixa, você tem que fazer a correção do VOC, onde você provavelmente tem uma tensão de string superior à região norte e nordeste, com temperatura comumente aí mais altas. Como que você vai chegar, então, no sobrecarregamento máximo para as características do seu projeto? Primeira coisa, recalcular a tensão do circuito aberto da sua string, considerando a temperatura mínima da região. E essa tensão ela não deve exceder a tensão máxima de isolação dos inversores. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, o VMP da sua string deve permanecer dentro do range do MPPT para a potência nominal do inversor. Esse range você encontra em todos os datasheets da Sungrow. E, por fim, respeitar a corrente de curto-circuito máxima do inversor, tá bom? Esses são os 3 critérios onde, se você respeitar, você não danifica o inversor e você chega no sobrecarregamento máximo para as suas características, tá? Para as suas necessidades. E muitas vezes esse valor é superior a 30%, 40%, 50%. Vou mostrar um caso aqui para vocês que passa, tá? De 70%, 80%, e o inversor suporta tranquilamente. Obviamente que aqui nós estamos falando no limite que o inversor suporta. Se isso vai ser viável ou não, tá? Vocês precisam calcular projeto a projeto. Seguindo, vamos então começar aqui pela atualização dos inversores residenciais. Para quem não conhece os inversores residenciais da Sungrow, a nossa linha começa no inversor de 2 kW com 1 MPPT. Seguido por inversores de 3, 4, 5, 6 e 8.3 kW com 2 MPPTs. Características principais desses inversores. Primeiro, alta eficiência. Então, 98,4% de eficiência. Então, é uma eficiência muito boa para inversores residenciais. Este inversor ele é 100% fabricado em liga de alumínio. Então, é um projeto compacto, é um projeto moderno. Isso faz com que o inversor fique leve, tá? Isso facilita na instalação, diminui o custo de transporte. O inversor também é compacto, também nós temos esses grandes benefícios. A fabricação em liga de alumínio de 100% do inversor também traz uma característica muito interessante, porque ela melhora a troca de calor do inversor. Então, muitos fabricantes fabricam somente o dissipador em liga de alumínio, né? E o restante do inversor em ferro fundido. A Sungrow optou por fabricar todo o seu inversor em liga de alumínio. Você tem um custo mais caro de fabricação? Obviamente sim, mas isso te traz vários benefícios, como a melhor troca de calor. Então, tendo uma melhor dissipação de calor, não foi necessário colocar ventilação forçada nesses inversores, porque a gente sabe que uma instalação residencial, a área disponível para a instalação dos inversores, comumente ela é restrita. Então, os ventiladores, por menor que sejam, ele pode incomodar devido ao seu ruído. Então, a Sungrow investiu no processo fabril para conseguir trazer esse benefício de uma excelente troca térmica sem a necessidade de ventilação forçada. Com essa excelente troca térmica, também reduzimos a temperatura interna de trabalho dos componentes. Isso aumenta a vida útil dos inversores. A fabricação em liga de alumínio ela também nos traz uma outra grande vantagem, que é a alta resistência à corrosão. Então, toda a nossa linha possui a resistência à corrosão grau C5. O que é o grau C5? Resumidamente, ele foi projetado para áreas onde a corrosividade é classificada como muito alta. Então, pessoal, é um item extremamente importante que muitas vezes nós não damos a devida atenção. Quem mora em região litorânea comumente convive com essas dificuldades. Então, alguns relatos que algumas pessoas nos passam, Isaac,
Aqui na minha região, a cada 2, 3 anos, eu tenho que trocar o ar-condicionado, porque ele está totalmente corroído. Bom, e você está instalando um sistema fotovoltaico, que é um metal, uma liga metálica. Você já parou para se perguntar qual a resistência à corrosão do seu inversor? Porque se ele não for adequado para aquele ambiente, em 2, 3, 4 anos você também tem que substituir. Então, aquele payback que você calculou para 25 anos, planejando a troca do inversor no 15º ano, no 20º ano, já está errado. Se a cada 5 anos aproximadamente você tem que trocar, você tem que levar isso em consideração e o seu sistema vai ficar menos atrativo. Além disso, os inversores possuem grau de proteção IPv6, então permite que seja instalado ao tempo, sem problema algum. Possui uma baixa emissão eletromagnética, esse é um ponto extremamente importante. Esses inversores comercializados no Brasil, eles seguem a base da IEC. E a IEC é de onde derivam as normas do Brasil, principalmente para sistemas fotovoltaicos. Para vocês terem ideia, quando nós desenvolvemos as normas aqui no Brasil, o teste de emissão eletromagnética é um teste bem complexo. Então, ficou decidido no passado que esses testes não seriam feitos no Brasil. Então, não é uma exigência do mercado brasileiro que o inversor passe pelo ensaio de EMAI. Só que todos os inversores da Sungrow passam por esse ensaio, porque eles devem atender a 100% às exigências da IEC. Ou seja, os inversores comercializados no Brasil passam por mais ensaios do que, de fato, é exigido para atuarem aqui no mercado local. Avançando, esses inversores também possuem um monitoramento via Wi-Fi já integrado dentro da caixa do equipamento. Não tem custo adicional para a aquisição do hardware e não tem custo adicional para o monitoramento. Então, isso é muito bom. E suporta um sobrecarregamento aí elevado. Vocês comumente encontram sobrecarregamento de aproximadamente 30%. Mas, pessoal, 30% ele suportava na época que ele foi lançado com os módulos daquele momento, que eram módulos de 260 watt-pico, 270, 310, 320. Os nossos módulos já evoluíram muito. Hoje, comumente, a gente trabalha com módulo de 450 a 550 watt-pico. Isso te dá uma flexibilidade e faz com que o inversor permita um sobrecarregamento também muito maior. E justamente pensando na evolução dos módulos, a nossa linha de inversores atual, que é denominada como linha G2, ela passou por uma atualização para que seja 100% compatível com os módulos de alta potência, por exemplo, os módulos de 500 watt-pico em diante. Bom, as características até janeiro de 2021, onde eu quero focar, são os limites de corrente de entrada. Os módulos evoluíram, a potência do módulo evoluiu, logo a corrente também subiu. Para que o inversor seja compatível, nós temos alguns limites. Então, eu comentei com vocês que a gente precisa sempre respeitar a corrente de curto-circuito máxima do inversor. Até janeiro de 2021, essa corrente de curto-circuito máxima era de 12 amperes por string. Falando de um módulo de aproximadamente 400 watt-pico, era o suficiente os 12 amperes. Por quê? Nós tínhamos uma corrente de curto-circuito ali de aproximadamente 10,36 amperes. Pensando no módulo de 455, nós tínhamos uma corrente de curto-circuito de 11,66 amperes. Também eu posso instalar sem problema algum. Só que a gente sabe que o módulo evoluiu. O módulo hoje passa de 500 watt-pico e essa corrente continua evoluindo. Uma outra corrente também que, obviamente, vai acompanhar a corrente de curto-circuito é a corrente de operação. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela também. Então, se nós analisarmos nesse caso, a corrente de operação, o IMP desse módulo, é de 11,02 amperes, enquanto o inversor limita o IMP a 10 amperes. Mas será que, de fato, vai haver essa limitação? É uma pergunta que eu deixo a vocês e nós vamos explorar logo a seguir. E segundo, a corrente de curto-circuito continua evoluindo, continua subindo, então o inversor precisa acompanhar essa evolução. Então, todos os embarques, a partir de fevereiro de 2021, sofreram uma atualização, onde toda a corrente de curto-circuito, a corrente de operação dos inversores de 2 a 6 kW, ela evoluiu. Tudo que era 10 amperes passou para 12,5 amperes. Então, hoje, o limite de corrente de operação é de 12,5 amperes e não mais 10 amperes. A corrente de curto-circuito máxima suportada anterior de 12 amperes, hoje ela é uma corrente de 15 amperes. Então, isso faz com que seja totalmente compatível com os módulos da atualidade. E aí, uma pergunta que certamente vocês vão fazer. Isaac, eu tenho um estoque
que é anterior a fevereiro de 2021. Tem solução, pessoal? Sim, tem solução. Não houve alteração de hardware. Então, nós fizemos apenas uma atualização de firmware. Então, você que tem um inversor, que houve um embarque antes de fevereiro de 2021, nosso time de pós-vendas está preparado para fazer uma atualização remota. Basta que o inversor esteja no iSolar Cloud e aí você já tem essas novas correntes de entrada, pois o hardware permaneceu o mesmo. O inversor de 8.3, ele já possui a corrente de 12.5 amperes por string e 15 amperes de corrente de curto-circuito. Então, o 8.3, pessoal, não precisa de atualização. A discussão aqui é em cima dos inversores de 2 a 6 kW, tudo bem? Bom, e aí sabendo que os módulos eles continuam evoluindo, vamos analisar aqui agora o módulo da Jinko de 540 watt-pico, onde a corrente de curto-circuito é de 3,85 amperes. Então, para a versão anterior de 12 amperes já não seria compatível. Para a nossa versão atual já é 100% compatível, porque ela suporta uma corrente de curto-circuito até 15 amperes. Só que notem também que a corrente de operação subiu. E aí muita gente fica com essa dúvida. Será que eu posso instalar esse inversor? Será que vai haver uma limitação na corrente de entrada? Pessoal, vamos analisar. Primeiro, eu posso instalar? Posso, porque eu estou respeitando a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito do módulo é de 3,85 amperes e a corrente de curto-circuito do inversor é de 15 amperes. Perfeito. Agora, será que vai haver algum tipo de limitação? A gente vai estudar e vamos detalhar isso agora para vocês, tá bom? Então, uma pergunta comum. Isaac, eu não ultrapassei a corrente de curto-circuito, logo eu não danifico o inversor. Mas eu posso ultrapassar a corrente de operação? Pode. Vai haver limitação? Depende. A gente precisa calcular caso a caso, tá? Então, o caso que nós vamos calcular agora é o módulo de 540 watt-pico da Jinko com IMP de 3,17 amperes, sendo que, na teoria, o inversor suporta até 12,5 amperes. E a objeção que eu quero quebrar é o seguinte: muitas pessoas, eles batem o olho no datasheet do módulo, como nós temos na esquerda, e o datasheet do inversor, como nós temos na direita. E ele vê que a corrente de máxima potência ali de operação do inversor é de 12,5 amperes e do módulo é de 3,17. Logo, ele imagina que vai haver limitação. Mas, pessoal, isso não é verdade. Precisa ser calculado caso a caso, tá bom? Então, vamos para os cálculos, tá? Partindo, uma premissa de um sobrecarregamento de 30%. Por que 30%? É o sobrecarregamento aí comumente utilizado pela maioria dos nossos parceiros. Então, para que eu tenha 30% de sobrecarregamento no inversor de 8.3K, eu preciso ali de 10,79 kWp. Perfeito. Com 10,79 kWp, eu vou precisar, utilizando o módulo de 540 watt-pico, eu preciso de aproximadamente 20 módulos. Perfeito. Será que meu inversor suporta 20 módulos? Vamos lá. Vamos recalcular a tensão de circuito aberto e vamos recalcular a tensão de máxima potência. Calculei aqui a tensão de circuito aberto, corrigi para 0 graus Celsius, tá? Levando em consideração aí um dos piores local do Brasil, para que a gente tenha também uma margem de segurança. Recalculando o VOC do módulo para com a temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho 53 volts. Recalculando o VMP para 60 graus Celsius de temperatura de trabalho, eu tenho aproximadamente 37 volts. Perfeito. Agora, eu preciso entender se com 10 módulos eu respeito os limites do inversor. Então, vamos entender primeiro pelo critério de tensão de circuito aberto. Então, se eu tenho 10 módulos, com cada módulo chegando a 53 volts, eu tenho uma tensão de VOC de 530 volts a 0 graus, meu pior cenário. O inversor suporta até 600, então posso fazer uma string pelo critério de tensão de circuito aberto tranquilamente. Vamos ver agora pelo critério de tensão de operação, a 60 graus. Eu tenho uma tensão corrigida para aproximadamente 37 volts, com 10 módulos na string eu tenho 370 volts. O inversor me diz que a faixa do MPPT para a potência nominal é de 285 a 480. Então, posso fazer tranquilamente 10 módulos. Eu respeito os dois critérios, tanto o critério de tensão de circuito aberto, quanto o critério de tensão de máxima potência. Perfeito.
Agora, o que nós precisamos entender? Qual a corrente necessária para que eu atinja a potência máxima? Vamos lá. Como que eu calculo isso? Primeiro, eu tenho que entender qual que é a eficiência média ponderada do inversor. Se eu tenho um VMP de aproximadamente 370 volts, eu vou estar muito próximo daquela curva vermelha, tá? No gráfico da esquerda. Ele me mostra que o inversor, em alguns carregamentos, ele está acima de 98%, quando chega ali a 90% e 100%, ele está um pouquinho abaixo de 98%. Sendo bem conservador, vamos considerar uma eficiência média de trabalho desses inversores com 98%. Então, um inversor de 8.300 watts, com uma eficiência de aproximadamente 98%, dividido pela tensão da minha string, vai me dar a minha corrente, tá? Então, eu preciso, pessoal, de aproximadamente 22 amperes para atingir a potência máxima do inversor. Então, tendo 22,89 amperes na entrada, é a corrente suficiente para 370 volts atingir os 8.300 watts de potência de saída. Perfeito. Mas note o seguinte, lembre que nós estamos calculando duas strings de 10 módulos. Logo, se eu tenho duas strings de 10 módulos, essa corrente vai ser dividida por 2, tá? E eu preciso de aproximadamente 11,44 amperes por string para atingir a potência máxima do inversor na tensão de trabalho calculada daquela string. Então, vamos lá. Eu preciso de 11,44. O módulo pode chegar a 13,17, mas ele não precisa chegar a 13,17. Por quê? A partir do momento que o inversor atingiu a sua potência máxima de saída, 8.300 watts, ele começa a limitar a corrente de entrada. Ele vai priorizar sempre trabalhar na menor corrente. Então, ele vai limitar a corrente de entrada em aproximadamente 11,44 amperes, mesmo que o módulo possa chegar a 3,17. E o inversor tem capacidade de suportar uma corrente de entrada de até 12,5 amperes. Então, se ele tem uma capacidade de suportar uma corrente de entrada de até 12,5 amperes, só que só precisa de 11,44, logo não haverá limitação na corrente de entrada. Então, pessoal, essa é a explicação que eu deixo para vocês. Quebre aquela objeção de analisar somente o datasheet. Traga para um cenário real, entenda o comportamento da sua string com o inversor que você decidiu trabalhar. Então, mesmo que o IMP do seu módulo, né, logo da sua string, possa chegar a 13,17 amperes, considerando um sobrecarregamento de 30%, tá? A uma temperatura de 60 graus de operação da célula, onde eu tenho uma tensão de operação de 370 volts, eu só preciso de 11,44 amperes. Eu não preciso chegar no 13,17 e o inversor poderia chegar até 12,5. Logo, não haverá limitação na corrente de entrada. Então, essa é uma das coisas que você pode simular, inclusive no PVSys, tá? Algumas pessoas já nos questionaram. Isaac, eu fiz aqui a simulação no PVSys e o PVSys me informa que não tem limitação na corrente de entrada. Mas eu não entendo o porquê, sendo que o módulo chega a 13,17 e o inversor limita a 12,5. Justamente por isso, pessoal. Porque a partir do momento que o inversor atingiu a potência máxima de saída, ele limita a corrente de entrada, tá? Então, essa é uma das explicações de que o inversor não extrai toda a corrente, toda a potência da string e depois dissipa aquela energia, por exemplo, em forma de calor. Isso não é verdade. Ele extrai somente o que ele pode entregar na saída, obviamente descontando ali a sua eficiência de conversão. Tá bom? Então, resumidamente, pessoal, o inversor está atualizado, tá? Embarque a partir de fevereiro de 2021. Quem tem os inversores com embarque anterior a fevereiro de 2021, nós podemos fazer essa atualização. Só que essa atualização ela é necessária para quem está trabalhando com módulo de alta potência, tá? Quem está trabalhando com os módulos convencionais ali, até 400, 450 watts pico, provavelmente não há necessidade. Se atualizar, não vai mudar nada, tá? Então, para quem conhece os inversores da Sungrow, é um inversor compacto, é um inversor robusto, que performa muito bem, tá? A instalação é muito simples, muito rápida. Você já recebe dentro da caixa os conectores MC4, o stick de monitoramento Wi-Fi e o conector CA para conexão com a rede. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso time está aqui
para apoiar vocês. A Sungrow está aqui para analisar o mercado, para que nós estejamos sempre um passo à frente, para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade e nenhum tipo de limitação na utilização dos nossos inversores. Pelo contrário, para que vocês sempre tenham ganhos utilizando os inversores da Sungrow. Avançando um pouquinho mais, então falamos sobre os inversores residenciais, vamos trazer agora um lançamento, que é o inversor SG15KTL-M. Esse é um inversor que vem na mesma linha de desenvolvimento dos inversores de 12 e 20 kW, então tudo que vocês conhecem dos inversores de 12 e 15 kW, vocês podem aplicar para o inversor de 15 também. A ideia principal foi reduzir esse gap de potência para que o inversor adapte-se às necessidades do seu projeto, e não que você tenha que ficar adaptando o seu projeto às necessidades do inversor. Então, nós temos hoje os inversores de 12, 15 e 20 kW, que são inversores bem robustos, de alta eficiência, então 98,6% de eficiência, são inversores extremamente confiáveis, nós temos várias peças operando no Brasil, operando muito bem, são inversores com grau de proteção IP65, resistência à corrosão C5, tá? Inversores de alto rendimento, te traz uma facilidade enorme na operação e manutenção, ele tem a comunicação via Bluetooth, isso é muito bacana. Então, toda a tela do inversor está no seu celular, você faz comando remoto, você não precisa sequer tocar o inversor para fazer o comissionamento, você tem um monitoramento offline, além do monitoramento online, através do stick Wi-Fi, que também já vem dentro da caixa do inversor. Falando sobre as facilidades de operação e manutenção, utilizando o monitoramento da Sungrow, você consegue fazer comandos remotos, então atualização de firmware, atualização de parâmetros de proteção, sobre subtensão, sobre subfrequência, tempo de reconexão e vários outros. Além de que é o inversor que preza a segurança. Então, nós temos DPS tanto do lado CC quanto do lado CA tipo 2, com baixo EMI, inversor extremamente seguro, tá? Detecção de falhas de isolação para preservar, de fato, a vida humana, né? A gente quer que o mercado cresça de uma forma saudável. Então, a Sungrow sempre prioriza a segurança. Então, tudo que vocês conhecem dos inversores de 12 e 20 pode aplicar para o 15 também, tá? É um inversor extremamente robusto, um inversor fantástico, com 2 MPPTs, 2 strings por MPPT, e veio para somar aí na faixa de potência para flexibilizar os seus projetos. É um inversor também 100% fabricado em liga de alumínio, então ele traz todos aqueles benefícios que nós discutimos da linha residencial. Então tem uma troca de calor extremamente eficiente, uma alta resistência à corrosão, uma temperatura dos componentes extremamente baixa, isso aumenta a sua vida útil. É um inversor IP65, pode ser instalado ao tempo e traz os benefícios de ser um inversor leve e compacto. Aqui é uma comparação com alguns inversores de outros fabricantes, tá? Então, note que o inversor tem ali 24 quilos contra um concorrente 1 que tem 43 quilos, o concorrente 3 tem 67 quilos. Então, esse desenvolvimento da Sungrow, investir mais no processo fabril, nos traz todos esses benefícios. E aqui, resumidamente, as características técnicas dos inversores. Então, 12, 15 e 20 são inversores da mesma família, com tensão de isolação de 1.100 volts, com 2 MPPTs, tensão de conexão ali com a rede 380 volts, tá? Trifásico. Não é obrigatória a conexão do neutro, essa é uma outra grande vantagem dos inversores Sungrow. Isso se aplica para toda a nossa linha trifásica. Não é obrigatória a conexão do neutro. Então, você reduz conexão, reduz custos de instalação e tem vários benefícios. Pessoal, e por fim, chegando aí num lançamento muito requisitado por todos vocês, é com imenso orgulho que nós anunciamos o lançamento do SG75CX, é um inversor dedicado para o mercado brasileiro. Nós sabemos que é uma necessidade e que há grandes vantagens em ficar na microgeração, e atendendo ao pedido de vocês, tá? A Sungrow lança o SG75CX. Quais são as suas características principais? Primeiro, alta eficiência, 98,7% de eficiência para que você maximize a sua produção de energia. Segundo, 9 MPPTs, fantástico para um inversor de 75 kW.
Então, isso te dá uma flexibilidade enorme no dimensionamento das suas strings, reduz perda por mismatch e vai fazer, com certeza, você produzir mais energia. Ele foi projetado para trabalhar com módulos de alta potência e módulos bifaciais. Então, ele suporta uma corrente de operação de até 13 amperes por string e 26 amperes por MPPT, pois ele foi dimensionado no modelo de engenharia com 2 strings por MPPT, é um modelo que nós chamamos de field free. Quando você tem apenas 2 strings em paralelo por MPPT, não há necessidade de utilizar os fusíveis, ele não tem aplicação. Então, o inversor fica compacto, fica leve, tem menos conexões, e tem a menos de spare parts, e por aí vai. Tem uma função interessante que é a recuperação do PID. Eu vou mostrar uma imagem e vou detalhar um pouquinho mais para vocês a seguir. Ele suporta um alto sobrecarregamento, ele segue uma linha de desenvolvimento muito semelhante ao inversor de 110 kW. Então, vocês vão notar que o sobrecarregamento que ele suporta é fantástico. Quem gosta de trabalhar com sobrecarregamento alto vai adorar esse inversor. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ele possui um monitoramento também integrado. Você vai receber esse tipo Wi-Fi dentro da caixa do inversor. Não tem custo adicional pelo hardware e não tem custo para utilizar a nossa plataforma de monitoramento. É um inversor extremamente robusto, tá? Então, ele foi projetado para trabalhar em ambientes agressivos. Então, ele não tem desclassificação até 50 graus Celsius de temperatura ambiente, pessoal. Inversor extremamente robusto, IP66, também projetado para ambientes externos. Para quem não se recorda, eu tenho de cabeça o IP66, é um grau de proteção que suporta até ondas d'água. Você pode instalar esse inversor no sistema floating, você não vai ter problema algum. E uma excelente resistência à corrosão. C5, de novo, projetado para ambientes onde a corrosividade ela é classificada como muito alta. São inversores que possuem a ventilação forçada. Sempre que nós falamos em ventilação forçada, primeiro receio do pessoal, o ventilador vai começar a me dar dor de cabeça. Pelo contrário, a Sungrow também pensou nisso. Todos os nossos ventiladores são ventiladores IP68. IP68 suporta operação submerso em água. Obviamente, a Sungrow não colocou para isso, mas sim que você tenha um equipamento mais robusto para que você não tenha acúmulo de umidade, acúmulo de poeira, acúmulo de areia na bobina do ventilador. Então, nós temos na esquerda o ventilador que a Sungrow utiliza de bobina vedada e um exemplo ali na direita, o ventilador de bobina exposta. É óbvio que se utilizar esse ventilador de bobina exposta, você pode sim ter dor de cabeça, porque você tem acúmulo de umidade, poeira, areia, que vai precocemente danificar o seu ventilador. Então, lembrando, todos os ventiladores que a Sungrow trabalha são ventiladores IP68 de bobina selada. E com isso, nós temos alguns ensaios que garantem até 100 mil horas de operação. 100 mil horas de operação vai te dar algo em torno de 25 anos, tá? Então, são 25 anos de vida útil projetada. Então, são ventiladores extremamente robustos e confiáveis. Pode ter certeza que você não vai ter dor de cabeça com esses ventiladores. Eu trouxe aqui para vocês um resumo do datasheet. Então, o SG75CX é um inversor de 75 kW com tensão de isolação CC de 1.100 volts com 9 MPPTs, sendo que ele suporta até 2 strings por MPPT, totalizando 18 strings, tá? Sendo que cada MPPT suporta um IMP de até 26 amperes, uma corrente de curto-circuito de até 40 amperes. É um inversor projetado para uma rede de 380 volts, tá? Uma corrente de saída de 113,7 amperes, então você pode tranquilamente ficar no limite de microgeração. É um inversor de alta eficiência, como dito, 98,7% de eficiência, com comunicação via Wi-Fi e comunicação via Bluetooth. Então, você tem toda essa facilidade da interação com o inversor. É um inversor que pesa aí 89 quilos, tá? Pela sua potência, o inversor é relativamente leve, 2 pessoas instalam tranquilamente. Como dito, por ter 9 MPPTs, ele suporta uma relação CCSA extremamente alta, muitas vezes passando de 2.0, e é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Vamos calcular bem rapidamente o sobrecarregamento máximo suportado para este inversor, para o módulo Jinko de 540 watt-pico, tá? Esse modelo que nós estamos colocando na tela. Pessoal, primeiro ponto, fazer a correção do VOC e do VMP. Então, corrigindo o VOC para 0 graus, de novo, eu tenho um VOC de 53 volts. O VMP, para ser mais conservador, eu considerei o VMP no Standard Test Condition, tá? O VMP de STC, que é de 41,01 volts.
E quantos módulos o inversor suporta? Vamos calcular agora. Pelo critério de VOC, seria 1.100 volts dividido por 53 volts, tá? Que é a tensão de cada um dos módulos. Isso me dá aproximadamente 20,75 módulos. Logo, eu tenho que arredondar para baixo, porque eu estou calculando o limite máximo do inversor. Ou seja, pelo critério de VOC, o inversor suporta 20 módulos de 540 watt-pico. E agora, pelo critério de VMP, lembrando que nós devemos permanecer no VMP da string no range do MPPT do inversor para a potência nominal. O limite daquele range para a potência nominal é de 850 volts, dividido por 41,01 volts, que é o VMP deste módulo. Eu tenho 20,72 módulos, logo também tenho que arredondar para baixo. Respeitando esses dois critérios, eu deveria seguir no menor. Como deu um valor igual de 20 módulos, logo o limite são 20 módulos por string nesse inversor. Colocando 20 módulos por string, eu não vou ultrapassar a tensão de isolação do inversor. E com 20 módulos por string, vamos calcular o sobrecarregamento. Calculando o sobrecarregamento máximo, utilizando as 18 strings. Então, eu tenho 9 MPPTs, utilizando 2 strings por MPPT, totalizando 18 strings. Qual o carregamento máximo desse inversor? 360 módulos. 360 módulos de 540 watt-pico, este inversor suporta incríveis 194 kW-pico. Tá? Isso me dá uma relação CCCA de 2,58. Então, pessoal, um inversor que suporta um sobrecarregamento extremamente alto. Lembrando que, se vai ser viável ou não, você vai calcular projeto a projeto. Você tem que lembrar daquele conceito do LCOE. Aqui nós estamos calculando o limite do hardware, tá? E uma outra observação que eu quero deixar para vocês, muito interessante. Utilizando apenas 9 strings, eu vou utilizar os 9 MPPTs com apenas uma string cada. Qual que é o sobrecarregamento suportado pelo inversor? 180 módulos, que vai me dar 92,2 kW-pico. Isso me dá um sobrecarregamento de 1,22. Então, notem o seguinte, com a evolução dos módulos fotovoltaicos, pegar um módulo de 600, 650 watt-pico, provavelmente não vai ser necessário usar todas as strings. Talvez você usando uma string por MPPT já vai ser o suficiente para você ter um sobrecarregamento muito bom, 30%, 40%, 50%. Isso nos traz uma flexibilidade muito grande em trabalhar com módulos de corrente ainda maior. Então, nós vemos já no mercado tecnologia de módulo que a corrente de operação chega a 18 amperes, 19 amperes, a corrente de curto-circuito chega a 20, 21 amperes. Utilizando uma string por MPPT, eu posso trabalhar com esses módulos tranquilamente e vou ter um sobrecarregamento muito bom. Então, notem, a Sungrow está trabalhando para que cada vez mais você tenha flexibilidade nos seus projetos fotovoltaicos. Avançando um pouquinho mais, falando sobre a recuperação do PID. Então, nós sabemos que o efeito PID ele pode ter várias causas, as principais delas são microfissuras, né, degradações nos módulos fotovoltaicos. E a Sungrow possui uma tecnologia para recuperar esse dano. Então, você consegue, em alguns casos, ter a recuperação de 100% do efeito causado pelo PID. Logo, se você tem a recuperação do PID, você produz mais energia. Quanto mais energia você produz, é muito relativo. Depende do quão degradado está o seu módulo fotovoltaico. Então, num primeiro momento, desde que você tenha um módulo de qualidade, com transporte adequado, armazenagem adequada, instalação adequada, talvez você não tenha um ganho tão expressivo. Mas imagina isso a longo prazo, daqui 10, 15 anos, quando seu módulo certamente já vai estar mais degradado, já vai ter sofrido aí algumas ações de ventos, né, limpezas, né, muitas vezes algum dejeto animal, algumas coisas que podem danificar o seu módulo fotovoltaico, pedras e outros, o inversor está preparado para isso. E a Sungrow, ela trabalha fornecendo seu inversor para mais de 60 países. Então, o que nós temos hoje é basicamente o estado da arte desses 60 países. Existem países que ele está no momento de retrofit de inversores. Ele troca o inversor, mas o módulo continua o mesmo. Então, nós precisamos dessas funções. Então, quando eu digo que no Brasil nós estamos vivendo o que os nossos parceiros de Sungrow já superaram em outros países, esse é um grande exemplo, tá bom?
E falando sobre desclassificação por temperatura, aqui está a curva deste inversor. É um inversor que não tem desclassificação por temperatura até 50 graus Celsius de temperatura ambiente. É um inversor extremamente robusto, pessoal. Então, desde que instalado, obviamente, da maneira correta, respeitando os espaçamentos, está lá no manual do produto, vocês não terão desclassificação por temperatura no Brasil, visto que a temperatura máxima histórica do Brasil é de aproximadamente 43 graus ambiente. Beleza? Mas é legal que vocês sabem que esse inversor é extremamente robusto à temperatura. Logo, quando você trabalha com uma temperatura ainda mais baixa, ali algo em torno de 30, 35 graus, você tem uma vida útil ainda maior. Então, você tem um hardware trabalhando bem folgado para que ele dure ainda mais tempo. Perfeito? E para nós finalizarmos, chegamos então a um resumo da nossa linha de produtos, tá? Então, para que vocês entendam a linha de produtos da Sungrow, nós temos os inversores residenciais de 2 kW com 1 MPPT, 3, 4, 5, 6 e 8.3 kW com 2 MPPTs. Muita gente nos pergunta, Isaac, a Sungrow tem inversor híbrido? Pessoal, tem, porém não é comercializado no Brasil, pois nós ainda não temos uma resolução normativa que permita o ensaio e homologação desses inversores. Logo, você não consegue homologar o seu projeto, tá? Então, a Sungrow sempre segue na linha de desenvolvimento, tá? Pensando no crescimento correto do mercado. Então, se não é possível instalar essa tecnologia ainda no mercado brasileiro, vamos aguardar. Tem tecnologia? Tem, mas vamos aguardar até que seja possível a instalação da maneira correta. Evoluindo um pouquinho mais, os inversores ali para aplicação já comercial, industrial, que são os inversores trifásicos. Nós temos inversores de 12, 15 e 20 kW, trifásicos 380 volts. A seguir, nós temos o inversor de 25 kW, que é o inversor trifásico 220 volts. É o único inversor trifásico 220 volts da Sungrow. Então, você que tem um padrão de entrada trifásico 220 volts, não quer utilizar um transformador, a sua opção é o SG25CXSA, inversor também fantástico. Evoluindo um pouquinho mais, nós temos os inversores de 33, 40, 50, o novo 75 e os 110 kW, trifásicos 380 volts, completando a nossa linha comercial e industrial. Indo para a linha de inversores de grande porte, a Sungrow tem as 3 tecnologias que o mundo trabalha hoje. Então, a Sungrow tem inversores centrais de 3.437 megawatts, são inversores fantásticos, onde nós ganhamos um market share absurdo no ano de 2020. Então, a Sungrow tem algumas plantas para entrar em operação esse ano de 290 megawatts, de 400 megawatts e 800 megawatts. Então, nós vamos trazer muitas informações para vocês. E aqui fica aquela sementinha, tá? Pense na onde você quer estar daqui 5 e 10 anos. O mercado de geração centralizada é um mercado fantástico, que evoluiu muito e vai continuar evoluindo nos próximos anos. Avançando ali, nós temos a tecnologia de inversor string distribuído, que é aquele inversor para usina também de grande porte, que vai estar posicionado próximo aos módulos fotovoltaicos, que é o inversor de 250 kW com 12 MPPTs, e inversor string centralizado, que é o inversor de 125 kW, o SG125HV. O SG125HV ele segue a mesma filosofia de desenvolvimento do inversor central e agrega a facilidade de manutenção dos inversores string. Então, pessoal, a Sungrow constantemente trabalha para que nós tenhamos novas soluções e disponibilizamos excelentes ofertas para vocês. A Sungrow hoje conta um dos maiores portfólios do mercado brasileiro e nós estamos aqui para ajudá-los. Então, a solicitação do 75 partiu dos nossos parceiros, a solicitação do 15 também. Nós estamos aqui para ouvir todos vocês. Então, a Sungrow é uma empresa extremamente aberta, tá? Nós estamos aqui para interagir de fato com todos vocês. Qualquer sugestão que vocês tiverem, nosso time é muito grato em receber e nós vamos ouvir com muito carinho, tá bom? Então, para finalizar, vamos agora para as dúvidas, tá? Então, nós temos algumas dúvidas que o nosso time separou para responder aqui ao vivo e vamos começar por algumas delas, tá? Bom, primeira pergunta, tá? O modelo SG75CX trabalha com computação de gerador a diesel?
Foi uma pergunta feita pelo Hugo Brito. Hugo, é possível sim, tá, ter uma integração com gerador a diesel através do contato seco de parada de emergência. Então, esses inversores possuem um contato seco de parada de emergência que você pode fazer associação com o contato seco do gerador. Então, se você quer que o inversor pare quando o seu gerador entrar em operação, basta fazer esse link. Então, quando o seu gerador entra em operação, ele fecha o contato, que logo vai fechar o contato de parada local do inversor, e o inversor não injeta a corrente na rede para que você não tenha o risco de injetar aquela corrente no seu GMG, tá? Então, o inversor está, assim, preparado para isso. Assim como todos os nossos inversores da linha CX, tá? Não é um benefício exclusivo do inversor de 75 kW. Bom, uma outra pergunta agora é para o inversor de 25, vamos responder também a dúvida do Daniel quanto à necessidade de utilizar o neutro. Pelo datasheet do inversor de 75 consta o neutro, mas no caso ele seria obrigatório? Daniel, não é obrigatório utilizar, tá? Em todos os inversores Sungrow, o neutro ele é opcional. E um detalhe, você não precisa fazer nenhuma configuração adicional para isso. A gente sabe que alguns inversores do mercado começaram a permitir e trazer essa flexibilidade agora, só que você tem que selecionar lá no firmware do inversor se faz com neutro ou sem neutro. Os inversores da Sungrow, ele faz essa identificação automática. Então, é opcional, tá? Você não precisa utilizar o neutro, não é obrigatório, e não precisa fazer nenhuma configuração especial de hardware. Bom, vamos para a próxima pergunta. Quanto às novas versões de monofásico, também é uma pergunta do Daniel. Daniel já está bem informado, tá? Compartilhando aqui, trazendo aí um spoiler para todos. A Sungrow está desenvolvendo uma nova linha de inversores monofásicos, uma linha que vai vir assim, fantástica, totalmente remodelada e atualizada, com previsão entre Q3 e Q4, tá? Então, vai ser entre julho a dezembro o lançamento dessa nova linha. Com certeza vocês receberão novas informações próximo ao lançamento. Mas, Daniel, adianta a ti que é uma linha que ficou fantástica, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar de perto aqui os benefícios, tá? E vai ser muito bacana. Fique ligado nos canais da Sungrow, nosso canal do YouTube, nos nossos mail markets, que vocês serão informados aí próximo ao lançamento. Bom, uma pergunta do Alexandre. Atualização de firmware para os inversores monofásicos, conforme comentado, pode ser localmente através do acesso Wi-Fi local dos inversores? Alexandre, pode sim. A Sungrow permite que você faça a atualização do firmware tanto localmente quanto remotamente, tá? Para fazer a atualização de firmware localmente é muito tranquilo. Basta que você tenha o firmware no seu celular. Isso o nosso time de serviços pode te enviar, né, quando necessário. E aí você acessa o aplicativo que é o iSolar Cloud, faz o acesso local através do Wi-Fi Direct e faz a atualização. Muito simples, muito rápido, em aproximadamente 3 cliques você consegue fazer essa atualização, tá bom? Bom, uma outra pergunta do Rodrigo Paiva, se o inversor de 75 traz a função do AFCI. Para quem não conhece, o AFCI é a detecção de arco do lado de corrente contínua. O SG75 não traz essa função, é uma função que a Sungrow detém a tecnologia, só que nós estamos estudando a aplicação no mercado brasileiro, tá? Então, provavelmente esse ano nós vamos trazer novidades sobre o AFCI para todos vocês, mas o 75 ainda não conta com essa função por padrão, tá bom? Bom, uma nova pergunta aqui do Alberi. Em projetos de usinas acima de 1 mega, quais os equipamentos mais têm sido utilizados no mercado nacional? Alberi, nós temos algumas soluções que ela vai se encaixar de acordo com a necessidade do seu projeto. Por que eu digo isso? Imagina que você tenha que instalar 1 megawatt em cima de um galpão logístico. Esse galpão logístico ele já tem uma operação interna, já tem um transformador de entrada, provavelmente vai ser ali 380 volts trifásico, 220 volts trifásico. Neste caso, por exemplo, se for um galpão logístico, uma solução muito interessante é o inversor de 110 kW.
É um inversor com 380 volts de conexão com a rede, com 9 MPPTs, vai te dar uma flexibilidade muito boa na formação das strings, tá? Agora, se você for fazer uma usina dedicada, pensando num outro cenário, você vai fazer uma usina de GD com uma conexão exclusiva para sua GD, tá? Você pode partir para o 125 no modelo virtual central, onde você tem a distribuição no campo em corrente contínua. Então, essa distribuição em corrente contínua, você aproveita o seu sobrecarregamento para compensar essa perda nos condutores, e aí você acaba produzindo mais energia que outras soluções. Mas eu te deixo uma dica, no nosso canal do YouTube, tem 2 webinars, tá? Fantásticos, que foram, assim, sucesso de audiência. Um webinar detalhando as melhores soluções para usinas de até 1 megawatt e um outro webinar detalhando as melhores soluções para usinas de 2,5 a 5 megawatts. Cada webinar deve ter aproximadamente 1h30, tá? Então, são webinars, assim, muito bacanas, que a gente conseguiu detalhar bastante, tá? Fique à vontade em assistir, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso time através do e-mail que está na tela, que é o info@sangroamericas.com, ou se for uma dúvida de pós-vendas, tá? Pessoal, está com o equipamento em campo, não sabe configurar o Wi-Fi, precisa de um apoio, o inversor deu algum tipo de alarme que você não sabe resolver, precisa de algum apoio, nosso time de pós-vendas está aqui para ajudar vocês. Então, tem o número do 0800 677 6000 e o e-mail que é o latam.service@sangroamericas.com. Bom, nós temos ainda algumas outras perguntas, mas vamos evoluir e o nosso time continua respondendo aqui de maneira offline. Chegamos, então, agora à parte do sorteio. Pessoal, então, o sorteio vai ser bem bacana, vai ser um Moleskine, uma caneta de bambu, um porta-cartão e um guarda-chuva exclusivo Sandro. Deixa eu ver aqui contigo quem foi o ganhador. Então, o vencedor do sorteio foi o Wellington Miranda. Wellington, nosso time de marketing vai entrar em contato contigo, tá? Para pegar o seu endereço, enviar o seu brinde. Pessoal, agradeço a participação de todos, é muito bom estar aqui com todos vocês. E também, como eu sempre digo, é isso que te faz estar um passo à frente do mercado. É você dedicar o seu tempo precioso a estar aqui para receber novas informações. Então, parabéns a todos vocês. Conte sempre com a Sandro e um excelente dia a todos.